Segunda-feira, 6 de novembro de 2023, e simbora para mais um giro de notícias do Fortaleza Esporte Clube. Tô gravando esse vídeo de domingo para segunda, né? Cheguei agora do Castelão. Mais uma derrota do Fortaleza dentro do Campeonato Brasileiro. 4 derrotas seguidas, 5 jogos sem vencer. Dessas 4 derrotas, Fortaleza marcou apenas um gol e não tem como não se acender um sinal de alerta. E aqui a gente vai ter um papo bem franco de torcedor para torcedor. Tá tendo muito desses papos nos últimos dias, mas é o que tem para se fazer, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Existe um problema. Qual o tamanho desse problema? Eu discuto aqui com vocês, eu debato aqui com vocês. Deixa o teu like, tá? Deixa o teu like. Não tá sendo fácil produzir conteúdo esses dias. O torcedor fica menos motivado e eu também sou torcedor, né? Então deixa teu like que é pra dar esse incentivo aqui para continuar produzindo conteúdo, porque não tem tempo nem de remoer. Depois de amanhã, quarta-feira, já tem Fortaleza e Atlético. Final de semana tem Fortaleza e Cuiabá. E aí, qual a preocupação do Fortaleza nessa reta final? Libertadores, eu acho que com a derrota diante do Flamengo, não matematicamente, mas Fortaleza dá adeus por essa briga. Sula, que parecia algo bem confortável, né? Disputar um Sul-Americano 2024, já fica ameaçado. E rebaixamento? O Fortaleza ainda tem chances disso acontecer? Como é? Vou te explicar, tá? Chega junto e se embora. E já começando aqui com a tabela na tela, né? Eu botei do 6º ao 14º para a gente ter essa noção. Vale lembrar, o Fortaleza ainda tem 2 jogos a menos. Disputa no dia 18 contra o Cruzeiro, no dia 22, 23 contra o Botafogo, né? E vai se igualar aos seus adversários. Mas a distância para o 6º colocado já é de 11 pontos. O Flamengo, né, venceu o Fortaleza, chegou a 53 pontos e o Fortaleza estacionado nos 42. Eu lembro do jogo contra o América Mineiro, a gente chega aos 42 pontos ali, pô, todo mundo feliz. Tinha uma sequência com Vasco, Bahia, Botafogo antes da final da Sul-Americana, a gente vislumbrando coisas grandes e tal, e meu amigo, olha isso aqui, olha as bolinhas do Fortaleza, né, que é o retrospecto mais recente, né, 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos, a gente igualou nosso saldo de gols que era positivo, já tá 0, e a gente começa a olhar para baixo, mas eu continuo afirmando que o Fortaleza não tem chance de rebaixamento. Chance matemática? Tem, como também tem chance matemática do Fortaleza jogar uma Libertadores, mas que isso vai acontecer eu acho muito difícil. Uma coisa e a outra, eu acho muito difícil a gente arrancar e pegar uma vaga de G6, como eu também acho muito difícil a gente basicamente não pontuar mais e ser rebaixado. A gente começa a olhar aqui para os concorrentes de zona de rebaixamento. Ainda está rolando, enquanto eu gravo esse vídeo, o jogo do Goiás contra o Coritiba. O Goiás está ganhando, está ainda a 35 pontos. O Goiás tem 32 jogos, o Fortaleza tem 30. O Fortaleza está a 7 pontos do Goiás. Aí você fala, pô, Dudu, 7 pontos é uma distância que existe sim risco. Sim, existe. Matemático existe. A média histórica para escapar do rebaixamento é 43 pontos. Muito se fala dos 45, né? Não, Dudu, tem que chegar nos 45, tem que chegar nos 45. 45 é uma média que, cara, é muito difícil que seja esse número, né? Uma média mais pés no chão é 43. Fortaleza tem 42, restam 8 jogos. A gente está falando de perder todos os jogos. Todos. Eu acho que isso não vai acontecer. Você fala, Dudu, mas o Vasco ainda joga, pode diminuir. Pode, cara, pode. Mas o Fortaleza ainda depende só dele para se manter na Série A. Seria, assim, teria que dar tudo errado para o Fortaleza e tudo certo para umas 4, 5 equipes. Acho muito difícil. Mas, se a gente continuar parecendo que, sei lá, bicho, não compete, pode correr risco de ficar fora de uma Sul-Americana. Aí seria desastroso na minha visão, tá? Seria desastroso, porque é assim que está sendo o Fortaleza nesses últimos jogos, né? Eu lembro que quando a gente desembarcou lá de Punta del Este, o Marinho aqui da foto, o Tinga, outros jogadores falaram, não, temos um elenco maduro,
e vamos reagir, vamos virar a chave, e isso não aconteceu. Não só pelas derrotas para Flamengo e para Atlético Mineiro, mas a postura é alarmante. Parece que o Fortaleza já finalizou sua temporada 2023 e isso não aconteceu ainda. Depois do jogo contra a LDU, o presidente Marcelo Paes, né, citou, fez um discurso que eu gostei demais e ele finaliza. Quem sempre joga, uma hora ganha, algo parecido. Mas para a gente jogar novamente um torneio internacional ano que vem, a gente precisa fazer ali mais ou menos, tá pensando aqui em média histórica, 46, 47, 48 pontos. Mais umas 2 vitórias garante Fortaleza ali entre os 14 primeiros, que garantiria uma vaga na Sul-Americana. Mas a gente tinha outras pretensões, cara, eu queria muito... sonhava com Libertadores, como difícil, beleza. Pô, eu queria muito terminar na primeira página novamente. Seria muito massa. Mas a gente vai se assustando, cara. Porque derrota para Atlético Mineiro, derrota para Flamengo, né, nos jogos pós-Sul-Americana. Depois de amanhã, na quarta-feira, a gente pega o Atlético na Arena da Baixada, onde a gente jamais venceu. Pega o Cuiabá fora de casa. Depois pega o Cruzeiro dentro de casa, aí sim. Mas um adversário que tá lutando contra o rebaixamento. Tem jogo nessa segunda-feira, jogo do Vasco. Se o Vasco ganhar hoje do Botafogo, o Cruzeiro entra na zona de rebaixamento. Então isso já muda um pouco do panorama. Depois a gente enfrenta o Botafogo lutando por título, o Palmeiras lutando por título, o Bragantino lutando por G4, o Santos lutando contra o rebaixamento. Então assim, meus amigos, não tem moleza, não tem moleza. E ó, a gente completa 5 jogos aí sem vencer, matéria do Povo, iguala a pior sequência da temporada, tá? A volta da data FIFA não fez bem ao Fortaleza, isso porque desde os 10 dias de pausa chegaram ao fim e o Leão ainda não sabe o que é vencer. Foram 5 jogos, 4 derrotas e um empate. Iguala esse resultado na perda do título da Sul-Americana. Com isso, o time igualou sua pior sequência em 2023. No mês de maio, o Tricolor também chegou a essa marca negativa. No entanto, foram 3 empates: Corinthians, São Paulo e Grêmio, e 2 derrotas: América Mineiro e Palmeiras, diferente da fase atual. Aqui os jogos do jejum do Fortaleza, né? Contra o Vasco, perdemos por 1-0, perdemos por 2-0 para o Bahia, perdemos nos pênaltis para a LDU, perdemos por 3-1 para o Atlético Mineiro e 2-0 para o Flamengo, né? A gente não está conseguindo competir. E assim, cara, a luta por Libertadores, basicamente a gente deu adeus, né? 11 pontos de diferença. E outro detalhe, outra matéria aqui do Povo também, do Lucas Silva, Fortaleza chega a 11 gols sofridos nos últimos 6 jogos. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa errada, e a gente tem que corrigir o quanto antes, tá? O quanto antes, porque senão, meu amigo, senão não... Aí seria desastroso, tá? Seria desastroso a gente ficar de fora de uma competição internacional ano que vem. Aí sim eu ficaria muito frustrado, eu ficaria muito decepcionado. Mas só depende da gente, né? Temos ainda em casa Cruzeiro, Botafogo, só esses dois? Cruzeiro, Botafogo, Cuiabá é fora, Atlético Paranaense é fora, Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. São esses 3 jogos em casa. 3 jogos difíceis. 2 times lutando pelo título, um time lutando contra o rebaixamento, né? Mas só depende da gente. Onde você acha que o Fortaleza vai terminar o campeonato? No G10? No Libertadores? Você ainda acredita que dá pra gente chegar? Numa faixa de Sul-Americana? Num vácuo? Ou você de fato ainda acredita que o Fortaleza pode ser rebaixado? Eu não acredito nessa tese. Diz aí tua opinião nos comentários, tá? E cara, vamos digerir esse vice-campeonato para a LDU. E quando eu falo vamos, nós torcedores, principalmente os jogadores, comissão técnica e diretoria. Passou, já era. Não dá para chorar o leite derramado. Não dá. Acabou, já era. Esquece. A gente não pode mais ficar assim, tá? A gente não pode mais ficar desse jeito aqui, igual ao Marinho. Beleza? Só queria um bom jogo. Não precisava nem ser um bom jogo, não. Só queria ganhar do Atlético Paranaense quarta, quebrar um tabu, voltar com 3 pontos, chegar a 45, tirar completamente aí, até dos mais pessimistas, essa possibilidade de rebaixamento que eu, de fato, não acredito. Tá passando mais um vídeo para você clicar e seguir assistindo o BL. Deixa teu like, se inscreve por aqui,
caso não seja inscrito, e considere se tornar membro do Bora Leão a partir de R$ 2,99 e ter acesso ao nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp. Valeu!